Olá, como vai? Sou Carlos Barroso com Cena Política, que completou um ano no ar, levando debates políticos, econômicos e sociais até sua casa. É o seguinte, política e economia sempre andam passo a passo, quando não se misturam por completo. Historicamente, para várias tendências de análise, não todas, naturalmente, as questões econômicas determinam as linhas e rumos políticos. Depois de um ciclo de desenvolvimento elevado com o governo Lula, a economia tem mostrado sinais recessivos no país. O PIB, Produto Interno Bruto, do primeiro trimestre deste ano, foi de meros, pífios, 0,25%. Como ficará a economia do país e o reflexo na eleição deste ano? É a pergunta. Para ajudar a respondê-la, Cena Política convidou uma voz abalizada do setor econômico no Estado, Olavo Machado, presidente da Federação das Indústrias de Minas, FIENG. Muito obrigado pela sua presença. Em nome de Cena Política e BH News, eu agradeço. Muito obrigado. Engenheiro Olavo Machado é presidente reeleito da FIENG. Presidiu também o CETEC-MG. Para fortalecer o desenvolvimento tecnológico, ele transferiu esse órgão da estrutura do governo para o SENAC, certamente com maior potencial de incentivo à pesquisa. Olavo Machado também presidiu o Sindicato da Indústria Elétrico-Eletrônica de Minas e a ABINE, Associação Brasileira do Setor. Ele integra ainda desde o governo Lula o Conselho de Desenvolvimento da Presidência da República. Também convidamos o jornalista Eujácio Antônio Silva, ex-repórter político e secretário de redação do extinto Jornal Diário de Minas. Eujácio é diretor do Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares, CEPO. Atualmente é editor do jornal Edição do Brasil, semanário com 32 anos de circulação. Eujácio, também agradecemos a sua presença renovada aqui no programa. Muito obrigado. Presidente, vamos falar primeiramente de economia com essa ponta na política, né? Não podemos deixar... Há controvérsias, né? Há controvérsias. Mas as duas pontas não podem ficar muito separadas, não. O senhor esteve quarta-feira pela manhã e à tarde em encontros com a presidente Dilma, com o setor econômico do governo. Aliás, o senhor está sempre. O senhor é do Conselho de Desenvolvimento da Presidência da República. Mas nesse dia, particularmente, a presidente lançou pacotes, lançou propostas, tentando dar um incremento na economia que, de certa forma, está fraquejando. Qual é a opinião do senhor? Esse incremento vai acontecer? As propostas foram suficientes? O que falta? Bom, primeiro um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Acho que a primeira condição para ser empresário é acreditar sempre. Se é empresário que não acredita já deixou de ser há muito tempo. Então, é mais uma tentativa, mais uma oportunidade. Eu tive o privilégio de acompanhar o presidente Robson Andrade da CNI nessa reunião. Também com a mineiro, né? Também mineiro, né, que tem feito um trabalho relevante. Nós tivemos duas reuniões esse dia em Brasília. Uma pela parte da manhã, que a presidente consolidou ou aumentou o Pronatec, que é dos programas mais importantes que nós já tivemos para se formar técnicos para a indústria. E sempre falam que um dos problemas do país está justamente no setor educacional. Eu acho, mais do que isso, quer dizer, o setor educacional, é claro que nós temos a obrigação de estar sempre melhorando, sempre incrementando, sempre criando novas condições, mas o setor de educação profissional também é aquele que faz a pessoa para a indústria. E hoje, com a inovação, com o crescimento, nós precisamos mais do que educação. Nós precisamos de cultura para os nossos funcionários. Então, o Pronatec tem colocado isso e a presidente Dilma, que lançou isso junto com o ministro Pimentel, foi muito feliz com essa proposta. E aqui em Minas Gerais, nós somos o primeiro estado do país em número de pessoas que estão se formando pelo Pronatec. E quando ela lança esse programa, que consolida, e ela teve lá, né, a gratidão de colocar o Robson Andrade como um grande interlocutor junto com o Lucchesi, que é o responsável pelo Senai,
Quer dizer, então, isso para nós é muito importante. Então, na parte da manhã, a reunião foi excelente, porque traz novas perspectivas, não só para o Senai, que é da indústria, mas para o Senac do comércio, para o Senar, para todos esse sistema S que cuida de educação das pessoas aqui no Brasil. Mas na parte da tarde foi efetivamente uma reunião, onde a presidente veio acompanhada do ministro Mauro Borges, que também é mineiro, que também é daqui, uma pessoa também comprometida com os ideais de Minas Gerais. Indicado pelo Fernando Pimentel quando saiu do Ministério, né? E o Mauro foi o responsável pelo BHTEC, aqui onde a FIENG também tem uma participação. Então, estava o ministro Mauro e estava o ministro Mantega. E como as questões eram mais econômicas, falou mais o ministro Mantega, que mostrou o que podia ser feito. Essa reunião foi resposta da presidente a um questionamento ou desafio que o presidente Robson, com outros presidentes de entidades de classe, fizeram à presidente há coisa de 22 dias atrás, que mostraram para ela o que a indústria precisava. Quais seriam aquelas medidas emergenciais que poderiam dar um novo alento na indústria. E ela, segundo, eu não participei da primeira reunião, participei só da segunda, mas segunda, quem estava na reunião, ela efetivamente atendeu cada item daqueles que a indústria precisava. Os industriais saíram satisfeitos. Saíram satisfeitos? Presidente, isso foi um pacote de bondade, como diz a imprensa nacional? Eu acho que é um pacote de necessidade. Ou faz isso ou nós ficávamos piores ainda do que nós estamos. Então, não sei se é bondade, não. Porque se fosse bondade, faria antes. Pois é. Não foi um pacote de bondade em função do ano político, presidente? Essa determinação dela de sair... Eu acredito o seguinte. Negócio não tem ano político ou ano não político. Ele pode ser melhor ou pior. Então, nós não podemos ficar... isso fez por política, isso fez para atender aquilo. Eu acho que é normal. Tá certo? E eu acredito que pelas coisas que estão sendo feitas, nós estamos vivendo um problema. O primeiro problema que eu acho que nós temos no Brasil é a necessidade de importarmos crises que não são nossas. Tá certo? Nós podíamos estar muito bem passando, enquanto o mundo todo está se erguendo da crise, né, que foi muito mais forte nos Estados Unidos, você vê, e onde é que os Estados Unidos foi buscar solução? Incrementando a indústria. Por que na Europa, a Alemanha e talvez um pouco a França sejam os países que menos sofreram? Porque tem indústria. PIB começa com a indústria. Então, quando o país dá atenção para a indústria, então se agrega mais valor. Quer dizer que nós exportamos Neymar, já que nós estamos na Copa do Mundo, vamos falar do Neymar, e trazemos para cá crises falsas que nascem lá. Não, eu não posso dizer que são crises falsas. Falsas quando chegam aqui. Não, eu acho que são desnecessárias. Acho que nós temos um mercado que pode ser muito bem desenvolvido e explorado pela indústria nacional, que precisa de ter os apoios necessários para poder fazer isso. Apoio. Esse pacote de bondade, como está se dizendo, o pacote de reestruturação da indústria brasileira, fala-se em 80 bilhões para ser disponibilizado à indústria até o final de 2015. Esse montante de recurso financeiro previsto pelo governo federal seria o suficiente para irrigar esses bastidores da indústria brasileira, presidente? Olha, eu acredito o seguinte, o volume de recursos necessário, eu acho que isso precisa de ter um estudo mais bem elaborado. Mas a grande realidade é o seguinte, o que a indústria brasileira, a indústria de raízes aqui, precisa? É ter acesso a crédito. A grande realidade tem muito discurso com relação a crédito, mas vai em qualquer empresa ali na cidade industrial, que não seja multinacional, e pergunta se consegue algum recurso do BNDES ou do próprio BDMG. Quer dizer, a grande realidade é que nós temos bancos de desenvolvimento que não querem correr riscos. Quer dizer, nós temos bancos de desenvolvimento que estão sujeitos às normas do Banco Central. E as normas do Banco Central são para outra coisa, né? Então, na hora que nós tivermos efetivamente capital permeando a indústria, de maneira que o empresário possa produzir mais, melhor e mais barato, quer dizer, o nosso problema está em produtividade. Quer dizer, então, isso tudo nós precisamos resolver. A China continua desregulamentando o mercado? Olha, eu acho o seguinte, nós não vamos resolver o problema do Brasil com lições da China. A China está fazendo o papel dela, tá certo? A China tem tido muito mais produtividade. Agora mesmo, acabo de encontrar com uma nora que chegou hoje da China e que ela trabalha lá no sindicato de confecções, lá junto com o Michel Abu Rashid, e ela voltou agora de uma excursão que vários empresários do setor têxtil e do setor de confecções fizeram à China.
E ela voltou encantada, foi lá numa fábrica. Uma fábrica média na China, uma fábrica com 800 funcionários, que produz 500 mil jeans por mês, com 800 funcionários. Uma comparação aqui com o Brasil? Comparando com um empresário do mesmo setor, que estava na mesma reunião, que participou da mesma discussão, ele tem 200 funcionários e produz 15 mil jeans. Será que a produtividade do chinês é tão maior do que a do funcionário brasileiro? Não é isso. Quer dizer, o que está faltando é justamente o seguinte: primeiro, as mesmas condições de isonomia. Nós estamos num mercado globalizado, certo? Então, não interessa se o mercado é aqui em Belo Horizonte, se é em Sabará, se é no Nordeste, onde é que ele for, ou se é na Europa, se é em Paris, se é na África. O mundo é globalizado, o mercado é um só. Se nós não nos prepararmos para concorrer no nosso mercado, nós não vamos concorrer no dos outros. Falta muita coisa para chegar nesse preparo que o senhor está se referindo, presidente? Não, eu acho que... Faltaria esse programa de incentivo ao profissional técnico qualificado, seria um caminho para chegar lá? Bom, eu acredito o seguinte, tudo você faz com pessoas. Então, a primeira valorização que nós temos que ter é nas pessoas. Nós temos que valorizar o brasileiro, saber da competência que ele tem, saber da dedicação. O brasileiro, o funcionário brasileiro, ele é uma pessoa que se dedica, é uma pessoa inteligente, que se adapta com facilidade às condições de trabalho. Quer dizer, então, nós temos um capital humano muito importante que nós temos que valorizar. O outro é justamente as condições de trabalho que são feitas por máquinas, que são feitas por uma melhor produtividade. Né? Então, você coloca uma pessoa preparada com uma máquina de última geração, você pode estar certo que nós concorremos em qualquer lugar do mundo. Muito bem, o presidente, nós vamos dar um intervalo. Eu sei que você ia fazer uma pergunta, eu já acho, mas você faz depois. Cena Política volta já, debatendo a economia, a política, com o presidente da Federação das Indústrias de Minas, Olavo Machado. Já. De volta à cena política, debatendo economia, eleições, com o presidente da Federação das Indústrias de Minas, Olavo Machado, e presença também do jornalista Eujácio Antônio Silva. Presidente, o senhor falou aí que é preciso de competitividade, é preciso de algumas questões que desenvolvem, que incrementam a economia. Mas, há poucos anos, quatro anos, no último ano do governo Lula, a economia subiu 7,5%. Hoje um número até chinês, né? Na época a economia chinesa subia até mais, hoje está subindo por aí, 7,5%, 8%. Então não mudou, não foram só essas questões que o senhor enumerou, não. Parece que houve outras mudanças. O senhor saberia dizer por quê? Bom, além da crise internacional tão propalada, né? Eu não sei se eu respondo a sua pergunta, mas nós temos uma constatação que nós fizemos agora no Dia da Indústria. Sim. Nós pedimos ao jornalista Deusdé de Aquino que compilasse os 30 anos de Dia da Indústria. E ele teve o trabalho de ler todos os pronunciamentos, não só do presidente da federação da época, como do industrial do ano. Sabe a conclusão que nós chegamos? Tem 30 anos que nós estamos falando a mesma coisa. Tem 30 anos que nós estamos pedindo as mesmas coisas. Quer dizer, nós não evoluímos. Ou nós, industriais, não temos competência para pedir, ou quem deveria, talvez, estar melhorando as condições de trabalho, não tem nos ouvido. Então, eu acho que esse momento de comparação com China, com o crescimento de China, crescimento do Brasil, a gente precisa primeiro cair na nossa realidade. Nós precisamos de primeiro responder uma pergunta. Por que se você transferir uma fábrica da Alemanha, que seja, inteira para o Brasil, no dia seguinte ela fica 40% mais cara? A mesma fábrica. O chamado custo Brasil, presidente? É o custo Brasil também influenciando nisso. E depois tem um outro problema sério, porque eu sou um presidente de federação que não reclamo muito de impostos, não. Acho que imposto é responsabilidade do governo. Nós, empresários, nós somos repassadores de impostos. Quem paga o imposto é o cidadão.
Quer dizer, não tem ninguém que faça um custo e coloque o imposto como custo dele. Não, isso é um problema do cidadão que vai ter repassado os impostos nos produtos que ele comprar. Então, quando a gente tem esse cenário de compra de produtos, tá certo? O governo é que tem que saber, assim, se eu onerar demais essa cadeia produtiva, eu estou tirando esse produto brasileiro do mercado. Porque ele compra na China, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, e traz mais barato, a pessoa vai comprar o mais barato. Porque eu não estou falando em qualidade, estou considerando que a qualidade dos nossos produtos são as mesmas do produto que vem de fora. A produtividade, nós temos que investir nela, isso é um problema da indústria. Ela tem que investir para ser mais produtiva, para poder ter custos compatíveis. A oneração de impostos, que é um problema do governo. Se não conseguir essa inovação, esse avanço tecnológico, acaba que tudo morre na praia. O problema é o seguinte, nós temos, eu gosto muito de fazer uma comparação, porque a coisa de 20, 30 anos atrás, a indústria participava do PIB com coisa de 30 e poucos por cento. Hoje é normal que seja 17% a 14% é a participação da indústria no PIB. Isso é na Europa. Tá certo? Então você vai na Europa, o que aconteceu na Europa ou nos Estados Unidos? A pizza do PIB, aquilo que forma o PIB, ela cresceu e a indústria, porque não adianta também, a indústria tem limite. Não adianta eu chegar aqui e falar o seguinte, todo mundo aqui agora vai fabricar camisa. Eu não tenho mercado para isso, então eu tenho limites. Não tem mercado consumidor? Não tem. Então eu tenho os limites que a indústria tem que se sujeitar. Mas então, como o serviço e comércio crescem, a agricultura também, aquilo cresce, a indústria ficando do mesmo tamanho, então ela passou de 30, 35 para 17, 14. E é normal. No Brasil, nós falamos, não, nós estamos igual na Europa. Só que o nosso PIB não cresceu. Inclusive o PIB industrial, esse início de ano, ele diminuiu. Ele diminuiu. 0,8%, não é isso? São valores assim, quase que insignificantes, mas que refletem muito caiu, na economia. Né? Mas a grande realidade é a seguinte, nós não crescemos. Tá certo? Quer dizer, o resto da economia não cresceu. E você acha que o Brasil, que tem 200 milhões de habitantes, nós vamos conseguir turista para vir aqui todo ano, 200 milhões de turistas, porque você pega a Espanha, tem 40 milhões de habitantes, ela recebe mais de 40 milhões de turistas todo ano. Então ela tem um serviço Paris também, muito grande. Né? Paris, a França tem 60 milhões de habitantes e recebe 60 milhões. O Brasil de tem 200 visitantes. milhões. Nós vamos receber 200 milhões. Nós estamos preparados para isso? Não tem estrutura. Então nós temos que ir para aquilo que bem de raiz. Quem começa a PIB é a agricultura e a indústria. Depois, por consequência, vem da maior importância, e nós não podemos abrir mão de jeito nenhum, o que é comércio e o que é serviço. Quer dizer, essa é visão de engenheiro. O economista não concorda com nada disso que eu estou falando, é bom que se diga. Ô, presidente, então a gente poderia deduzir que essa alardeada desindustrialização, que a oposição tem afirmado aí, que o Brasil está perto da desindustrialização, isso seria apenas um discurso eleitoral? Isso não existe? Não, infelizmente é uma verdade. Eu não diria, eu acho o seguinte, nós já passamos pela época da desindustrialização. Nós já estamos chegando... Já está estagnado, presidente? Não, nós estamos indo para a reindustrialização. Nós temos que mudar. Mudar o perfil mudar o perfil da indústria, ter coragem de modificar as coisas, né? Evoluir. Agora, para isso, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de crédito, acesso a crédito, pessoas treinadas. Precisa de uma política de governo, presidente, para isso? Bom, a política industrial eu acho que é essencial, porque eu não posso fazer uma política industrial na FIENG e falar que isso agora é que vai nortear as coisas de Minas. Certo. Nós podemos ajudar. Por exemplo, você na abertura você falou do CETEC. Eu fui presidente do CETEC no governo do Nilton Cardoso. Certo? Lá eu aprendi a importância do centro de tecnologia. Mas naquela época que foi fundado, lá ainda no governo de Francelino, com o professor Vargas, que fundou o CETEC, a proposta é atual até hoje, a proposta inicial. O que aconteceu é o seguinte, o governo foi perdendo a motivação para ter aquilo, porque a própria indústria também foi buscar tecnologia em outros pontos. Então, com isso, o CETEC, que ainda ficou em pé, porque nós tínhamos pessoas importantes lá. E quando eu fui presidente e saí de lá, eu tentei, com todos os presidentes de FIENG que
eu participava já na federação, que a gente trouxesse o CETEC para a federação. E nós não conseguimos. Quer dizer, eu não tive argumentação suficiente. Mas quando eu fui ser o presidente, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir procurar o governador, que era o governador Anastasia, que conhecia bem o CETEC, que participou ativamente naquela época, ele da Fundação João Pinheiro, mas participou ativamente daquilo que eu fazia no CETEC. E o governador achou que era uma proposta factível e conseguimos então que o CETEC hoje fosse colocado junto ao Senai. E por sorte, a gente precisa dar sorte de vez em quando, o presidente Robson e a presidente Dilma lançaram esse plano de institutos de tecnologia no país. O nosso já estava pronto. Só fez uma conexão, né? Só fizemos uma conexão, conseguimos recursos que agora estão sendo aplicados lá. Com isso, nós estamos desde a inovação em mineração, que é o mote principal de Minas Gerais, passando por metalurgia, por superfície, por meio ambiente. Quer dizer, nós temos hoje um bem estruturado centro de tecnologia se remodelando. Hoje, naquele campus ali do CETEC, nós temos em torno de 120 doutores já trabalhando ali. Porque lá nós temos Embraer, lá nós temos a parte de biotecnologia, nós temos o CESEM. Quer dizer, nós já estamos desenvolvendo tecnologia de ponta ali. Com isso, a indústria mineira se preparando, ela pode se transformar, sim, num novo mercado. Essa SIX que está sendo instalada aqui em Minas Gerais é uma grande oportunidade. Falta, então, um pouco, talvez, de ousadia até mesmo do governo para desenvolver isso. O senhor citou, por exemplo, o professor Vargas, Israel Vargas, né? Israel Vargas, que é um cientista de renome internacional. Que está com 86 anos, mais ativo que muito. Encontro com ele na Savassi. Eu olho para ele, até eu chego e o cumprimento, falo, eu sei que o senhor é um grande cientista e tudo. Quer dizer que foi um grande nome, com uma visão que ajudou a impulsionar isso. Falta ousadia, né? Ele tem nos ajudado lá. O problema é o seguinte, eu participei de dois eventos, um foi aquele lá do Dia da Indústria, que nós fizemos lá no Expo Minas, e eu coloquei lá justamente o seguinte, você falou da importância de política e de economia. Ainda falei que, segundo alguns setores, a economia que puxa a política. E eu queria aduzir a essa fala sua o seguinte, até que ponto o governo de Minas tem feito um trabalho para ajudar no soerguimento da economia mineira? Se é que tem feito alguma coisa? Bom, o problema é o seguinte, qualquer governo tem que fazer o soerguimento da economia que ele tiver inserido, senão ele acaba, tá certo? Você paga as contas de funcionário com o imposto que você consegue recolher. Pô, basicamente, nós saturamos a possibilidade de ter. Eu sei que parece que nós vamos ter um intervalo agora, Barroso, então talvez seja melhor nós falar de economia e de política num bloco que a gente pode desenvolver mais. O senhor colocar aquela visão, né? Que não é sempre a economia que está puxando o carro da política. Eu acredito que seja o inverso. Né? Muito bem, boa, aceita a sugestão. Cena Política volta já já. Cerveja tô... De volta à cena política, debatendo economia, política, eleições, com a presença do presidente da Federação das Indústrias de Minas, Olavo Machado, e o jornalista Eujácio Antônio Silva, do semanário Edição do Brasil. Presidente, eu falei no início que a economia muitas vezes puxa o carro da política, dá rumos à política, como várias tendências de análise afirmam. Tendências que são chamadas até de dialética, né? Dialética. O senhor parece que não concorda muito com isso, não? Não é a economia que faz esse reboque da política, não? Barroso, eu durante muito tempo acreditei que o que tinha importância era justamente a economia. É o que dava as cartas. É que dava as cartas. E cheguei à conclusão que era um engano. Primeiro, eu tenho pregado muito a importância da participação do empresário na política. A participação do empresário na política não significa o empresário
ser candidato a nada, não. Ele está nos partidos. O que determina a vida política do país são os partidos. Se nós não temos influência naquilo que se decide em partido, nós não vamos ter influência em coisa nenhuma. Então, é o primeiro ponto que... Você estaria entregando isso só para os sindicalistas, presidente? Não estaria entregando, não. Se o empresário não participar, os sindicalistas podem... Não, eu acho que os sindicalistas, eles já mostraram muita competência quando formaram o PT e com 15 anos já estavam na presidência da República. O que mostra que a participação política tem a sua importância muito grande. Fiquei curioso. O senhor já se inscreveu? Não, eu não. Eu tenho incentivado meus companheiros, muitos, principalmente do interior, já se inscreveram, mas eu acho que no meu caso, depois que eu terminar o meu mandato, que eu sair da FIENG, então aí talvez eu possa ir para esse caminho. Mas, por enquanto, não, porque acaba sendo um casuísmo ou alguma coisa não muito bem entendida pela posição que eu estou ocupando no momento. Da FIENG, CNI... Não, CNI não tem coisa não, porque nós lutamos muito para que o Nordeste deixasse que o Brasil também participasse. Tivemos só do Robson ser o primeiro. Então, certamente... Só dava do nordestino antes, na Confederação da Indústria. Tempo, né? O primeiro foi mineiro, na época do Juscelino foi mineiro, e agora o Robson, tem 50 anos. Bom, mas voltando aqui na importância da política. A gente, mexendo com a economia, a gente pode fazer indústrias grandes, pode até ter acesso a crédito, pode ter todo esse cenário favorável, mas o que muda efetivamente um país é um estadista na direção. E estadista na direção significa nos diversos cargos políticos que nós temos. Então nós precisamos de ter efetivamente um presidente da República que seja um estadista. E a gente pode olhar o seguinte: Getúlio Vargas, quando fez a CLT, quando fez a CSN, quando fez diversas decisões econômicas que foram tomadas por uma decisão política. Nós tivemos um líder, Juscelino, que político não gosta de citar Juscelino como referência? É certeza de ser aplaudido. Né? Toda vez que se fala até em Juscelino... Belo Horizonte tem os marcos, tem a presença dele nas grandes avenidas. Justamente, né? Mas foi e o Brasil também, um dirigente político que tinha a determinação, ele tinha a ousadia. Então ele fazia e as coisas aconteciam, por consequência a economia ia naquele vácuo determinado pela política. E assim nós tivemos vários, e chegando aqui nós podemos chegar no Itamar Franco, que é um mineiro talvez mais esquecido, mas da maior importância, não só para Minas, mas para o país inteiro, que o Plano Real foi feito depois com muita competência pelo Fernando Henrique, mas por uma determinação política do Itamar. Ele pegou o bastão ali e falou assim, quando ele determinou que ia acabar com a inflação e que tinha que ser dessa maneira, ele mudou a economia pela política. Da mesma forma, o Fernando Henrique, que foi um presidente também comemorado, ele teve também a ousadia de fazer, por exemplo, as privatizações. Se nós não tivéssemos tido a coragem de fazer as privatizações... A telefonia está aí para dizer isso, né? E Pimenta da Veiga estava, nesse momento, como ministro das Comunicações. Né? Quer dizer, então, da maior importância as decisões políticas tomadas por quem tem coragem de tomar. Depois você pode vir para Lula, né, que tomou decisões importantes, principalmente no resgate da importância da indústria no Brasil. Porque ele conhecia bem a indústria e ele teve lá esse negócio, por exemplo, das ampliações de Petrobras, de Eletrobras, as usinas, esses negócios todos que foram feitos. Ele deu uma nacionalizada nessa área, presidente? Não, ele criou oportunidades e criou fundos que poderiam comprar de empresas brasileiras que pudessem fabricar. É interessante que muita gente pensa no Lula e fala do Lula no aspecto da inclusão social, né? Tem outro aspecto. Tem outro, mas a inclusão social você só faz com a economia bem. Você tem que ter o dinheiro para pagar a inclusão social. Justamente, né? Então, aí é que está. Como é que mistura política com a economia? Se você não tiver a economia rodando e gerando recursos dentro do volume que o país necessita, o negócio não funciona. Então, daí, o Lula também teve a própria presidente Dilma, né, que compra o ministro Pimentel, coisa que a gente, muitas vezes, a gente não percebe, criou esse Pronatec, criou oportunidades também para a indústria, tem feito uma boa parceria com o presidente Robson. E aqui em Minas nós tivemos, acho que talvez o exemplo mais forte de liderança, que foi com Aécio Neves, quando ele assumindo o governo, preparado pelo Itamar.
né, que teve... Criou condições, né? Que criou as condições para que o governo do Aécio fosse um governo que nós todos nos orgulhamos, justamente porque Minas voltou ao cenário nacional. E o que o Aécio fez foi justamente ter a coragem de colocar o desenvolvimento na frente da Secretaria da Fazenda. Então, quando... Que até então era a Fazenda que mandava. Até então era a Fazenda, você lembra? Nós todos lembramos disso. A tecnocracia. Então, ele precisava de quê? De crescer a receita. Para crescer a receita, o que ele tinha que fazer? Não era aumentar imposto, que já não cabia mais. Era justamente criar condições para a economia crescer. Ô, presidente, eu estava querendo até tocar em outros pontos econômicos, ainda vou tocar à frente, nós temos tempo, mas começando a falar de política, assim, acho que cabe perguntar, né, Jéssica? Como o senhor, como um líder empresarial, um líder da classe empresarial, está vendo essa eleição a partir do nível federal, da disputa federal? Como que o senhor está assistindo essa disputa? Olha, recentemente eu respondi uma pergunta parecida com essa, afirmando o seguinte: o próximo presidente da República vai ser mineiro. Sim, essa. Tá, e nascido em Belo Horizonte. E nascido em Belo Horizonte. Tanto Dilma quanto de maneiras que Minas Gerais está bem posicionado. Não daria um presidente nascido em Recife? Eu acho dificilmente, apesar da competência reconhecida do governador Eduardo Campos, mas eu acredito que não seja. Fora a natividade, vamos chamar assim, o local do nascimento, o que mais o senhor diria sobre essa disputa presidencial? Eu acho o seguinte, a gente colhe o que planta, né? Eu acho que nós temos, tanto no governo federal quanto no estadual, bastante coisas positivas feitas com muita competência, como também no governo federal. Então, eu acredito o seguinte: isso o povo é sábio e o povo vai escolher, com certeza, um presidente que nós vamos nos orgulhar. A balança estaria, assim, de uma certa maneira equilibrada? Ou estaria... Olha, eu acho que está muito cedo ainda para a gente chegar a essas conclusões. A gente vê as pesquisas dão uma tendência de baixa para um, de alta para o outro, que tudo vai se ajustando. E na última semana, com certeza, não vão ter quase que o reflexo do que vai ser a eleição. Presidente, por falar em... Já que ele tocou no assunto... Você achando que eu vou falar quem vai, essa coisa eu não vou, não. Não vai não, isso aí não vai não, presidente. Uma outra vertente da política é o seguinte: existe um certo medo de bastidores, no sentido que seja uma política assim, de muito baixo nível, de muitas denúncias vazias, coisas todas. O senhor acha que no século XXI ainda há espaço para esse tipo de coisa? Como diz no popular aí, essas baixarias nas eleições? Como é que o senhor analisa essa questão? Não, eu acho assim, você tirando o calor dos militantes, né, eu acho que os candidatos, tanto para o governo do estadual quanto para o governo federal, são pessoas com um nível muito bom, são pessoas sensatas, são pessoas que são capazes de levar e sabem da importância do Brasil de levar essas eleições a alto nível. Não acredito muito em baixaria, não acredito muito não cabe isso mais. Porque as redes sociais já estão começando, né? Pois é, mas... beliscar, né, nessa direção. Eu acho o seguinte: o que nós precisamos ficar atentos para que o povo não caia, né, em armadilhas que são muitas vezes feitas por pessoas que têm mais interesse pessoal do que qualquer solução para o país. O presidente Lula, que o senhor até elogiou a política, ele, para conseguir se eleger, ele pegou um antecessor seu, que também foi presidente da FIENG, o empresário José Alencar, de uma certa maneira colocou a tiracola do lado dele para dizer: se a gente for o governo, a gente não é comunista de comer criancinha, a gente não vai acabar com a indústria, estou aqui com o industrial ao meu lado, a gente não vai querer fazer um governo de derrocada da riqueza, da produtividade, alguma coisa por aí. A presidente Dilma já está enveredando para um novo caminho. A acusação até do próprio Lula, que a elite está contra ela. Acho que há uma diferença aí. Como é que o senhor vê isso? Não, mas eu acho que isso é justamente calor de militância. Eu acho que isso colocado nos devidos lugares pelo Tribunal Eleitoral, tá? Colocando isso aí onde precisa. Você vê o seguinte: nós não tivemos as badernas que se esperava para a Copa. Nós tivemos um dia em Belo Horizonte, no primeiro dia de jogo, uma manifestação e as manifestações agora foram muito bem resolvidas, né? Resolvidas pela polícia, sem violência, sem prepotência, né? A polícia nossa mostrou muita competência. Eu acho que também nesse campo nós vamos ter que ter
o bom senso e esperar que, primeiro, o nível dos candidatos são muito bons, seja do PT, seja do PSDB, seja do PMDB, qualquer partido que seja. Presidente, os níveis são muito bons. Mas o candidato Aécio Neves, o tucano aqui de Minas, de uma certa maneira, ele não está apresentando propostas, né? Ele só tem usado aquela questão do bodoque, né? O governo é a vidraça, vamos usar o estilingue e o bodoque. Está faltando proposta? Mesmo a oposição? A minha pergunta seria exatamente disso, presidente. Só para juntar, se eu respondo, se fosse possível, as duas ao mesmo tempo. Exatamente. Os empresários conhecem os programas e têm informações sobre programas para o setor do senhor, né? Dos dois candidatos, quer dizer, o que há de realidade? É mais ou menos dentro da pergunta. Sim, bem complementar. Mas primeiro eu vou discordar que o candidato Aécio não tenha apresentado proposta. Ele tem apresentado proposta, baseado no que ele fez em Minas. E em Minas ele fez muito. Então, não acredito que ele esteja num discurso vazio. Não, ele tem consistência. Da mesma forma, a presidente Dilma também já mostrou muito do que fez, principalmente administrar o país numa crise que nós teimamos, eu falei no primeiro bloco aqui, teimamos em participar, uma crise que não é nossa, mas ela tem sim também mostrado. O que cabe agora é o seguinte, primeiro o seguinte, quais são as nossas propostas? E qual é o candidato que vai se comprometer a realizar pelo menos parte daquilo que nós acreditamos que pelo lado da indústria vai ajudar o país a crescer. Tanto em nível federal quanto aqui no Estado. Quanto em nível federal quanto no Estado. Muito bem, cena política volta já, continuando esse debate sobre economia, eleições, política, enfim. Já. Dele. De volta à cena política, debatendo economia e eleição com a presença do presidente da Federação das Indústrias, Olavo Machado, e do jornalista Eujácio Antônio Silva, do Semanário de São do Brasil. Muito bem, presidente, nós estamos apertando-lhe muito sobre política, vamos voltar um pouquinho para a economia. O senhor participou de um encontro muito importante em Paris, né, que foi uma discussão da economia, tanto brasileira quanto francesa, soluções, contingências e propostas. O que o senhor tirou disso aí? O que pode ajudar isso na economia do país? Olha, foi efetivamente um encontro muito interessante, que é justamente o correspondente. Houve um encontro em Brasília no ano anterior e esse ano foi em Paris e coordenada pela CNI. O presidente Rovzo me convidou e diversos outros presidentes de federação do Brasil inteiro. Estivemos lá no MEDEF, que é a CNI deles, né, para conversar sobre o relacionamento econômico, industrial de França e de Brasil. E a França, eu aprendi lá, ela tem mais de 600 empresas francesas industriais trabalhando no Brasil. É muito grande. Um número expressivo. É um número muito expressivo. E aí, lá, um dos temas discutidos lá foi justamente a proteção que o Brasil tem do nosso mercado. E eu tive, inclusive, a oportunidade lá, é claro que esse assunto é um assunto muito maior, muito mais abrangente, tem que ser estudado por especialistas, mas eu mostrei para eles o seguinte, vocês falam que os brasileiros são protetores da indústria local, do mercado local. Vocês têm 600 empresas lá e a empresa, quando vai para o Brasil, ela torna-se brasileira. Todas têm os mesmos direitos das empresas nacionais. Quer dizer, então, não existe esse negócio de falar, você protege alguma coisa. Primeiro, nós não protegemos. Se protegêssemos, a indústria nacional não estaria nessa agrura, nessas dificuldades que ela se encontra justamente pelas dificuldades de mercado. E depois, as empresas estrangeiras que vêm para cá, e são muitas, porque não são só francesas, nós temos um mesmo tanto de empresas alemãs, de empresas italianas, de empresas inglesas, de empresas espanholas, americanas, japonesas e agora chinesas.
Você vê o seguinte, nós temos aqui em Minas Gerais mesmo, essa XCMG, que fez uma fábrica que é um orgulho para nós mineiros, que a gente espera que o chinês efetivamente tenha muito sucesso com o investimento que ele fez no Brasil. E outras estão vindo. Quer dizer, então, foi um encontro na França, voltando à sua pergunta, muito importante, interessante, e que eu acredito justamente nessa troca de relacionamento, nessa troca de experiência, é que a indústria nacional vai crescer. O senhor falou aí das dificuldades com a falta de mercado. Aí me voltou novamente essa pergunta à cabeça. É preciso ampliar mais a inclusão, incrementar mais a inclusão, agregar mais mercados, ou melhorar o mercado que está aí? Qual que seria o caminho? Bom, uma das pendências que nós temos é justamente a falta de acordos internacionais, né? O Brasil parece que tem 2 acordos internacionais, um com Israel e outro com um outro país do Oriente ali, e nós não temos grandes acordos internacionais. O Chile tem 80 e poucos, o Peru tem outro tanto, a Colômbia tem outro tanto, que abre as oportunidades para as empresas locais e, é claro, que abre também para o outro lado. Né? É uma mão dupla, né, presidente? É mão dupla, é mão dupla. Agora, quando a mão dupla é bem administrada, é bom para os 2 países, tá certo? E o Brasil talvez precisasse mais. Nós temos nos preocupado muito com países que não têm essa mão dupla, porque ou são muito menores ou ainda não estão no desenvolvimento que nós estamos, e aí nós temos um parceiro que hoje é uma preocupação, mas que eu acredito que não vai ter maior problema, que é a Argentina. A Argentina é o 2º ou 3º parceiro comercial do Brasil. Quer dizer, nós temos que torcer para a Argentina dar certo. É só erguer a economia que está passando um momento difícil, né? Justamente, se a Argentina piora as condições, nós também pioramos. Olha, eu como industrial, como fabricante, eu me preocupo muito em saber como é que estão os meus concorrentes. Quando meu concorrente vai bem, eu tenho chance de ir bem. Quando ele vai mal, quem sabe o próximo que vai mal vai ser o meu também. Então o país é a mesma coisa. O senhor falou na sua industrial mineira, eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, a região metropolitana tinha uma grande presença na indústria mineira, mas no momento é uma saturação, né, de infraestrutura precária, essa coisa toda. Como é que faz para poder desenvolver a indústria? Tem que sair da região metropolitana, desenvolver os polos regionais? Quer dizer, qual assim, a visão do senhor sobre essa realidade? Na FIENG nós temos estudado muito isso, inclusive da região metropolitana. Não é bem da maneira que você está colocando, não. Eu acho o seguinte, as coisas vão mudando e vão evoluindo. Hoje, para a região metropolitana, talvez TI seja a grande oportunidade para você ter numa região feita Belo Horizonte. Certo. Quer dizer, nós precisamos de incrementar e fazer com que... mais de ponta, digamos assim. Justamente, a gente ir mais para aquela tecnologia de ponta, biotecnologia. Quer dizer, são oportunidades de ponta que nós precisamos de trazer para a capital. Indústrias de menor valor agregado ou de menos tecnologia, essas indústrias podem ficar talvez um pouco mais distante do centro. Então, se você pegar o mapa de Minas, você vai ver que nós temos uma distribuição com uma preocupação. Nós temos Jequitinhonha, que efetivamente nós temos que criar umas condições para que ali se instale algum polo industrial, para que ali se forme também oportunidades para a indústria, justamente para poder, porque atrás da indústria, atrás da agricultura, que vem o comércio e serviço. E outra é a Zona da Mata, que é um lugar onde a nossa indústria começou e que, infelizmente, pelas concorrências do limite com o Rio de Janeiro e as políticas talvez mais ousadas colocadas para a indústria do Rio de Janeiro, que faz com que as nossas empresas fluam para lá. Quer dizer, nós precisamos efetivamente de ter uma preocupação com a Zona da Mata. O presidente, o senhor falou sobre os acordos comerciais internacionais, né, que são insuficientes, são poucos, e me veio a lembrança aí que falam que as relações exteriores brasileiras, o Itamaraty, é mais de converscote, de coquetéis, não faz um trabalho de incrementação dos acordos comerciais. Eles falam que essa parte da diplomacia tinha de ser por lado o comércio, né? Seria por aí? Você, como bom jornalista, você faz as provocações. Mas eu acho que não é justo também quando a gente coloca o Itamaraty, que é efetivamente formado por pessoas muito competentes, como Converscote, como seu maior. É claro que deve ter mais do que o necessário, mas também tem muita competência colocada na defesa dos interesses do Brasil. Eu já tive a oportunidade
de estar em diversas embaixadas no exterior e a gente vê o empenho dos nossos embaixadores, né, atrás de negócio, atrás de oportunidade. Talvez o que falte é justamente o seguinte: primeiro nós temos que explorar o nosso mercado. É claro que o mercado internacional, ele precisa de ser explorado. As grandes empresas já o fazem com competência. Nós temos grandes empresas brasileiras, multinacionais, feito Vale do Rio Doce, feito Uzi Minas, feito outras empresas grandes que nós temos aí, que exploram bem o mercado internacional. Mas nós, empresários menores, nós precisamos do seguinte: primeiro, se eu sou de Uberlândia, que é um polo de desenvolvimento em Minas Gerais, se eu sou de Uberlândia, se eu vou comprar algum produto que é fabricado em Uberlândia, se eu comprar em Uberlândia, aquele recurso fica rodando em Uberlândia. E aí o meu fornecedor pode crescer. Então é o seguinte, o que eu tenho falado muito com meus companheiros da federação é assim: compre primeiro na sua rua, depois compre no seu bairro, depois compre na sua cidade, compre na sua região, compre em Minas Gerais, compre no Brasil. E depois aí você vai comprar onde tiver. Mas compra na China. Depois você compra na China. Mas você vê assim, a China fica sendo a quinta opção. Tá certo. Pois é, o presidente, mas ele falou na China, Minas não está ainda naquela história de só o minério e a agricultura? Não, eu Não, acho, né? eu acho Mas assim, até então... chamado commodity, né? São os os commodities, commodities, é né? claro. Os commodities que nós dominam, né? temos, e muitas vezes nós não tiramos as vantagens de termos essa riqueza aí à nossa disposição. Primeiro é o seguinte: Minas, até pouco tempo, era o segundo polo de atração de investimento do Brasil. O primeiro, quem é que você acha que é o primeiro? É o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, eu ia falar Rio de Janeiro. É o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, se você tirar o pré-sal, ele continua em primeiro lugar. Em Minas, se você tirar a mineração, nós vamos para o 8º lugar em atração. Significa o quê? Que só se investe em Minas porque não tem jeito de você levar a mina para outro lugar. Então nós temos que primeiro refletir, e esse é um bom exercício para os candidatos ao governo de Minas, que nós temos que ter mais ousadia e mais atração para que outro tipo de empresa venha para Minas. Depois, é claro que nós podemos fazer muita coisa com base na mineração. Se você pegar as grandes empresas mecânicas americanas ou europeias, foram baseadas na mineração. E nós não tivemos essa oportunidade. Trouxemos as empresas prontas, estão aí. Seria os Minas mecânica do passado? Não, eu acho que a Uzi Minas é uma distorção. Os Minas mecânica é uma distorção. Não funcionou mas bem, a Caterpillar. Ah, pois não, porque já é uma escala bem, Tá certo? expressiva. Ali tem tecnologia de tudo que é jeito colocado, mecânica, eletrônica, microeletrônica, está tudo ali nesses tratores. Mas nós não fizemos uma empresa mineira genuína usando o poderio da mineração. Por quê? Porque nós não tivemos essa percepção. Nós, na época, não tínhamos pessoas preparadas. Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo de fazer muita coisa. Deixa eu falar que os nossos candidatos aqui têm de pensar nisso. Em que mais outro ponto que o senhor destacaria para eles pensarem? Não, eu acho assim... Essa guerra do imposto, por exemplo, que fala sempre que tem que atrair a indústria cedendo algum tipo de... fazendo algum tipo de concessão em relação a impostos. Infelizmente, isso é a regra colocada no país. Né? Essa é a realidade. Minas está sempre a reboque. Quer dizer, nós não temos ousadia de fazer, dificilmente nós fazemos alguma coisa na frente dos outros. Quer dizer, então com isso, quantas montadoras de automóvel que vieram para o Brasil e quantas vieram para Minas? Ficou na Fiat aí, estagnou e pronto. Tá certo? Então, quer dizer, nós estamos perdendo a oportunidade por falta de ousadia. A Fiat só veio porque naquela época o governador, parece que o Rondon Pacheco foi. Né, teve a ousadia de oferecer coisas que hoje são consideradas mirabolantes. Mas ela veio, se instalou e passou a ser a maior fábrica. E faltou ousadia para mantê-la aqui, já que uma parte dela foi para Pernambuco? Não. Acho que ali nós perdemos a oportunidade de implementarmos mais o nosso parque de autopeças. Porque a oportunidade que se tinha em Pernambuco era de levar uma fábrica para lá. Isso estava determinado. Se a Fiat não fosse, outra iria. E aí a Fiat perdia mercado. Então ela ir para lá, eu sempre achei que era uma necessidade. Agora, o que nós tínhamos que ter negociado era justamente o seguinte: que o parque de autopeças ficasse em Minas e que nós mandássemos as peças para montar o carro em Pernambuco. Não tinha problema nenhum. Então essa é uma postura mais vigorosa que o senhor... Não, talvez o seguinte, seja a simplicidade da observação, tá certo? Que eu sei que para poder fazer essas negociações é muito mais complicado para quem está no governo.
Para quem está no governo, isso tudo passa por várias decisões. Não é um... Se fosse fácil, nós já estaríamos com tudo resolvido. Não é tão fácil não, né? Não é fácil não. Tem que arregaçar as mangas e pensar e... Mas, de qualquer maneira, eu acho que o resumo disso tudo é que nós temos grandes oportunidades, nós precisamos de fazer um grande pacto no país, com a população como um todo, valorizar o político, tá certo? Nós temos que ter o seguinte, Minas Gerais sempre foi terra dos maiores políticos do país. Nós perdemos isso? Não perdemos, não. Nós temos é que apoiar... Estava hibernado isso aí, né, presidente? Está hibernado. Nós precisamos de acordar isso aí, né? Fazer com que os nossos políticos sejam valorizados, que eles tenham efetivamente uma participação nas decisões maiores do país e do Estado. Então, ganhando Dilma ou Aécio, a proposta do senhor para iniciar o governo com um grande pacto nacional... Eu acho que se nós fizermos um pacto, tipo Moncloa da Espanha, aonde, primeiro, se esquece o passado. Porque não adianta nós ficar achando que nós vamos consertar para o futuro com base no passado. Vamos dar oportunidade para todos. Agora, a partir de agora, nós seremos um país mais sério do mundo. Novamente agradecemos ao presidente da FIENG, ao Olavo Machado, e ao presidente, que você é presidente, fala que é diretor, editor, o presidente do Edição do Brasil, Eujácio. É uma referência também do jornalismo, né? Uma referência. E Cena Política, que completa um ano agora, volta na próxima semana com mais um debate. Até lá.